Olá, pessoal. Bom final de tarde a todos aqueles que nos acompanham pelo jornal O Expresso. E hoje nós estamos aqui com o cineasta capão-bonitense, esse jovem... Gostou do jovem, Danilo? Gostei. Danilo Cassiacarro. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, tudo ótimo. Danilo, uma perguntinha que eu sempre faço. Você foi vacinado aqui, tudo tranquilo? Fui vacinado, as 3 doses. Maravilha. Então ele foi vacinado, eu também fui vacinado. Então nós estamos de máscara, também temos uma distância razoável aqui. Mas nenhum dos dois estão com sintoma nenhum, então, e vacinados, e vamos tocando a vida. Bom, nós vamos bater um papo hoje com o Danilo aqui pelo Expresso, essa entrevista nossa tradicional de quarta-feira, que tem o objetivo, Danilo, de abrir espaço para que as pessoas possam se manifestar, para que possam dar dicas, ideias, né? Recentemente nós entrevistamos aqui o Dr. Fernando, veterinário, também entrevistamos a Érica Almeida, que é mãe de uma criança autista, para dar umas dicas para a gente. O objetivo é a gente bater papo, conversar, falar de coisas positivas e também passar informações para as pessoas, né? E perfeito. Você é o cineasta de Capão Bonito, né? Pois é, cara. A gente tem até umas pessoas fazendo trabalhos de cinema em Capão Bonito. Agora, né, tem surgido várias pessoas, que surjam, assim, né? Entusiastas, né? Sim. E que surjam realmente, eu acho extremamente positivo, porque quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de audiovisual, o pessoal pensa, Danilo, né, cineasta, mas o que isso muda, né, em Capão Bonito? O que isso muda na dinâmica da cidade? Ou por que eu vou me interessar por isso? E o pessoal não para pensar que o mundo hoje ele é 90% audiovisual. Sim. Né? A gente está consumindo audiovisual o tempo todo. É propaganda, vinheta, novela, sim, série de TV, a Netflix, que é aquela sim, coisa frequente na vida das pessoas, sim, né? Então, hoje em dia é muito frequente. Hoje em dia você falando frequente. Em audiovisual, nós vamos fazer aqui também o nosso agradecimento, Danilo, me permita, né? A gente falar aqui de 2 patrocinadores nossos aqui que contribuem conosco aqui no nosso programa tradicional de quarta-feira. Vamos falar do Bruno do Cimento. Você conhece o Bruno do Cimento? Parece que foi um dos primeiros a incentivar um trabalho seu, é certo? Exatamente. Um dos meus primeiros filmes importantes da minha trajetória, que foi quando eu trouxe para Capão Bonito, a gente gravou em Ribeirão Grande e Capão Bonito, eu trouxe para Capão Bonito o Fred Allan, que era o certo. Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. E o Bruno do Cimento foi um dos primeiros a investir dinheiro para que eu pudesse tornar esse projeto possível. Né? Que beleza. Então, quero agradecer aqui o Bruno do Cimento, que tem a sua sede aqui em Capão Bonito, tem filial em Botucatu, filial no Paraná. E você que quer construir, viu, gente? Estou falando aqui para você, procura o Bruno do Cimento, você tem lá material de boa qualidade, certo? Os produtos lá que são vendidos são da marca Votoran, boa qualidade, cimento, argamassa, areia, pedra, tudo que você precisa para o básico da sua construção, você consegue no Bruno do Cimento, que além de tudo é uma pessoa que incentiva a cultura no nosso município. Então um abraço para o Bruno do Cimento, que está muito feliz porque ele é palmeirense como eu. Mas nós não vamos falar de futebol porque a sua praia não é muito futebol, né? Eu quero agradecer também aqui o Laboratório Nomoto, viu? O Laboratório Nomoto é o mais novo laboratório de Capão Bonito, é o laboratório... a gente sabe que nesse momento de pandemia... aflora essa questão de você fazer o exame de prevenção, né? Sim. E nada mais útil e importante, principalmente para que o profissional médico possa dar o seu diagnóstico correto, ter bons exames e você procurar um bom laboratório, porque prevenção é tudo no que diz respeito aí à medicina. É muito importante na medicina você fazer a prevenção e você fazer o diagnóstico correto e o quanto mais rápido possível. Então procure você também o Laboratório Nomoto, que fica na rua Floriano Peixoto, né? Ali no começo da rua Floriano Peixoto, ali está ali o Guilherme e o pessoal do laboratório sempre atendendo você e qualquer pessoa da nossa cidade e região com muito cuidado e muita atenção. Mas vamos lá, agora nós vamos falar
um pouco aqui com esse jovem, né? E é algo muito, né, interessante, porque nós estamos numa cidade de porte médio, né, de pequeno para médio, menos de 50 mil habitantes. E quando você fala que você tem um cineasta na cidade, o pessoal fala, mas cineasta é algo de cidade grande. Sim. Né? Danilo, diga uma coisa para mim, quando é que você descobriu essa sua vocação para filmes, para cinema? Você sabe que eu acho que o cinema, ele veio como uma consequência de uma série de outros fatores. Um dos primeiros fatores, eu acho que é eu gostar muito de literatura. Sim. Né? Então, esse apreço... Gosto de ler. Uhum. E um dos principais livros, eu acho, que me trouxeram esse imaginário foi E Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. Certo. Né? Que é um livro, assim, onde... Enfim, ele traz eventos sobrenaturais com explicações extremamente racionais. Mas o que eu acho que... Em Capão Bonito, fazer cinema, por quê, né? De onde que vem essa inspiração? É uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. E eu acho que o cinema ele não parte necessariamente de uma inspiração do tipo... Você vê um filme e fala, eu acho que eu vou ser cineasta. Eu acho que ele parte mais de uma necessidade política. Da gente dizer algumas coisas que eu não conseguiria dizer em uma foto. Eu não conseguiria dizer em uma foto, eu não conseguiria dizer em uma poesia, ou talvez um texto não teria tanto alcance, ou não teria a mesma facilidade de compreensão do público, né? Mas você teve essa vocação, você sentiu essa vocação com que idade? Você é um jovem de 27 anos, graças a Deus. Quando você começou a sentir isso aí? Olha, eu senti cinema mesmo, que eu comecei a fazer, foi por volta dos 17, 18 anos. Cerca, então, vamos lá, 10 anos 10 você anos. faz. Você começou com fotografia? Eu lembro você menino sempre com máquina fotográfica. Sim. Foi o primeiro passo, seria? Não, eu acho que o primeiro passo foi o cinema mesmo. Mas eu fazia para mim. Eu fazia filmes com as poesias que eu escrevia. Sim. E aí eu colocava imagens na tela. Sim. E ia narrando. Ia narrando essas imagens. E a fotografia veio do quê? Gostar também? Ser um complemento para o cinema, é isso? Eu acho que a fotografia veio mais de uma necessidade imediata, né? Certo. Porque a fotografia ela tem um resultado mais imediato. Sim. Porque quando a gente fala de cinema, a gente está falando de quadros por segundo, a gente está falando, né? Cada segundo na tela é equivalente a 24 fotografias tiradas, né? Entendi. Então vamos lá, gente. Olha, isso aí. Cada segundo numa tela equivale a 24 fotografias tiradas. Então, você está trabalhando a 24 fotos por segundo. Certo. Então, quando você tira uma única fotografia, ela tem que ser mais expressiva do que, né, um minuto inteiro. Muitas vezes um minuto inteiro transmite, né, uma mensagem, mas uma foto singular, se você arquitetar bem essa foto... Então, eu sempre tive esse interesse por transmitir mensagens. Por transmitir mensagens e sensações, provocar sensações. Tá. E a minha ideia nunca foi provocar uma sensação positiva. Sim. O que é muito doido, porque eu sou uma pessoa extremamente positiva na minha vida. Sim. Eu gosto de coisas alegres. Você é um cara boa astral. Isso tá dando risada, sempre numa boa, né? Eu sou um cara muito satisfeito com a vida. Sim. Mas é importante a gente apontar insatisfações que a gente vê ao nosso lado. E quer expressar. Exatamente. Então, eu acho que no cinema eu consegui, e até na fotografia, na fotografia, principalmente fotografia de rua, que eu adoro, sair na rua e fotografar pessoas aleatórias, ou situações cotidianas, um cachorro olhando para um poste. Eu acho que são situações assim que expressam o que é o dia a dia de viver em Capão Bonito, ou de viver numa cidade. Então, eu, como um cidadão capomonitense, eu me sinto, e sendo artista, eu me sinto na obrigação de narrar o meu dia a dia aqui. Você retratar o dia a dia do interior. Exatamente. Deixa eu perguntar, você... depois nós vamos falar do seu longa-metragem,
Mas você tem vários curtas-metragens, né? Quantos curtas-metragens você tem? São aproximadamente 180 curtas-metragens. 180 curta-metragens. 180 Isso é filme para... Explica para o pessoal aí, para eles entenderem a diferença de curta, curta, média e longa-metragem? Curta, média e longa. E tem o Pílula também, né? Tem o então, Pílula que... Conta para nós. Vamos lá. O Pílula é o primeiro? É o primeiro. É antes, até 1 minuto. Tá. Até um minuto. Então tem gente que faz projeto até 1 minuto. Existe um festival especializado em filmes de até 1 minuto, que é o One Minute Festival. O cara tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Tem que... Para conseguir se expressar em 1 minuto? Sim, sim. E eu cheguei a ganhar 3 a 4 prêmios nesse festival. É um festival internacional de cinema. Certo. E aí a gente tem o curta-metragem, que ele vai de 1 minuto a 30, 40 minutos. Certo. Né? A partir de 40 minutos, a gente tem um média-metragem, que vai até 60 minutos. De 40 a 60 é o média-metragem. É o média-metragem. E aí a gente tem o longa de 60 até... vai infinito mesmo. Tem filme aí que é mais de 2 horas, 3 horas. Tem um filme chamado Tango de Satã. Sei. Que ele tem 7 horas e 20 minutos de duração. Você não acha muito 7 horas para assistir? Tem que ter para eu acho esse no filme... cinema. Mas eu acho esse filme lindo, cara. Não, pode até ser bonito, mas você vai ficar, com todo respeito, você vai ficar com dificuldade de ficar 7 horas sentado, vai virar para lá, para cá. Mas esse filme, ele tem uma sessão dividida em 3 partes. Então, você tem a sessão, aí eles te dão um intervalo, depois vem o meio do filme, você tem mais um intervalo e assiste o final. Senão não aguenta. Não tem como. Não tem como, né? Numa batida só Esses difícil. Filmes aí, que vamos dizer assim, são os filmes de Hollywood, é mais ou menos 2 horas, 1 hora e pouco, é isso? De 1 hora e 40 até 2 horas e 15, mais ou menos. É a duração média do hollywoodiano. Tá. O filme seu, você está falando aqui dos seus curtas, 180. São temas variados ou você tem, nesses 180, vamos dizer, 50% é de um tema específico? Não, é tudo... São temas muito variados. E muitas das vezes são filmes feitos mais para crítica do que para o público. Entendi. Né? Porque eles levam talvez a uma compreensão subjetiva do que seja o assunto. Né? Eu não gosto de assuntos que se concluam. Sim. Porque... Você gosta de deixar uma interrogação, uma charada para continuar. Exatamente, porque quando você deixa uma interrogação, aquilo é eterno, Marquinhos. Entendi. Aquilo é eterno. Aquilo pode ser... aquilo vira atemporal. Agora, quando eu concluo um pensamento, né, eu estou taxando o tempo em que ele surgiu, eu estou taxando... então, eu tento evitar contato nos meus filmes, por exemplo, com tecnologia. Os personagens raramente usam um celular ou raramente mostram um modelo de carro na filmagem, qualquer coisa que possa indicar o tempo onde aquilo foi filmado. Certo. Né? Porque eu acho que parte da magia, por exemplo, de ler um livro é justamente ele ser atemporal. Né? Então, eu quero trazer também um pouco dessa magia pro cinema. Tá. Então, vamos lá, 180 filmes, você é pai de vários filmes, né? Porque você se considera o pai de cada um deles, de você fazer, né? Como, né? Você tem algum que você diria que é o predileto? Pô, nesse aqui eu acertei, eu gostei muito desses curtas. Eu acho que eu tenho um que se chama Boa Noite, Filho. Certo. Ele para mim, eu acho que é o filme mais importante que eu tenho. Sei. Mas ele tem 1 minuto e 20, eu acredito. Então não precisa ser muito longo para, né? Não precisa. E eu acho que é um dos filmes mais importantes, porque foi quando eu descobri o que era ser pai. Então é um filme onde a mulher, a protagonista, vai até o filho, canta o Dá-me filhinho do coração. E aí, beleza, ela fala que vai olhar embaixo da cama para ver se não tem bicho-papão. Olha embaixo da cama e fala, durma bem, filho, não tem nada lá embaixo. E quando ela sai do quarto, e aí a câmera vai descendo, ela própria tá debaixo da cama, cheia de sangue na boca, e a gente vê que ela tá duplicada, né? Ela tem um doppelganger, que chama, né? Certo. E aí ela tá na porta e, ao mesmo tempo, uma cópia dela cheia de sangue está embaixo da cama do filho. Né? Nós somos os monstros do nosso filho. A gente quer proteger os nossos filhos de pessoas como a gente. Tá certo. Né? E foi... Esse é o que você... É o que eu mais gosto. Você mais gosta. Bom, agora vamos falar um pouquinho
do seu longa-metragem, O Diabo em Nós, tá? Foi lançado em abril. Foi lançado em abril do ano passado, mas ele começou quando? Explica para nós, porque não é do dia para noite que você faz um filme longa-metragem. Um longa-metragem, ele é um processo extremamente complicado, delicado, ele precisa de estrutura, de suporte, e foi o que aconteceu quando a gente teve a Lei Aldir Blanc. Então saiu um edital. 2020. Em 2020. Saiu o edital. Saiu o edital, eu me inscrevi no edital e o meu edital ganhou. Foi aprovado para fazer esse filme. E aí a gente recebeu a verba de R$10 mil. E com R$10 mil você fez um filme de quantos minutos? Eu fiz um filme de 1 hora e 10 minutos. 1 hora e 10 minutos, Diabo em Nós. Da Lei Aldir Blanc. Você acha que essa lei foi importante aí para os artistas do país, principalmente nesse momento de pandemia, né? Sim, sim. Eu acho que a forma como essa lei foi executada também, eu acho que influencia muito. Porque a gente teve municípios que receberam essa verba e tiveram que devolver. Sim. Isso foi de partir o coração. Sim. De ver tantos artistas aqui da região, cidades próximas aqui que devolveram a verba e artistas que precisavam daquilo naquele momento. Né? A ver navios, né? E aí a gente vê que a gente conseguiu, Capão Bonito conseguiu aplicar o recurso, e isso foi imprescindível para a gente poder executar qualquer coisa. Então é o primeiro longa-metragem da minha carreira e eu não teria conseguido ter um longa-metragem tão cedo se não fosse Aldir Blanc. Vamos explicar. A Lei Aldir Blanc, ela é de 2020, foi um recurso aprovado pelo Congresso Nacional. Ela é um pouco diferente da Lei Rouanet, né? Sim. Que a Rouanet nós estamos ouvindo muito nas manchetes aí, né? Sim. Uma briga aí da Lei Rouanet, que foi iniciada aí pelos cantores sertanejos e acabou agora a coisa complicando, porque no momento que fala da Lei Rouanet também tem aí a questão do dinheiro público que é gasto com os sertanejos. Mas a Lei Aldir Blanc, ela foi especificamente feita para o artista, para aquela pessoa que vivia da arte nas pequenas cidades pelo Brasil inteiro. Sim, né? sim. Então, foi muito importante naquele momento de pandemia. E está de parabéns. Eu acho que quem está de parabéns é a classe artística, a cultura de Capão Bonito, por ter conseguido em 2020 possibilitar que vários segmentos culturais do município fossem beneficiados aí com a Aldir Blanc, e colaborou com projetos como o seu, mas também em muitos outros projetos. Então, de parabéns aí, mas isso deve ser o pessoal da cultura. Quem faz cultura é que possibilitou isso aí. Bom, e aí, como é que você vê o Diabo em Nós? Você se sente realizado? É lógico que você pretende fazer outros e, de repente, corrigir o rumo em alguma coisa, melhorar. Né? A gente sempre procura se aperfeiçoar. Mas, olha, o filme O Diabo em Nós foi realmente... Ele arremeteu ao título para mim. Porque as dificuldades de produção foram o Diabo em Nós mesmo. Foi do diabo mesmo. Foi do diabo mesmo. Rapaz do céu, foi duro. Foi duro, foi uma coisa... E embora o nome possa sugerir que o filme tem uma temática de terror, ele fala sobre relacionamentos abusivos. Certo. Né? Que é um tema que está super recorrente na nossa atualidade. Né? Sim. Então, ser cineasta, ser artista, é primeiramente ser político. Sim. Né? Porque aí as pessoas pensam que é política partidária, mas o ser humano, ele é um animal político. Sim. Ele é um animal político, mas ele é político dessa política de inter-relações pessoais mesmo. Sim. Das nossas inter-relações diárias. Você acaba fazendo uma política. Sim, você acaba... né? A política da boa vizinhança, a política de não ferir, a política da ética. Né? Então, então, eu acho que surgiu dessa necessidade política de comentar assuntos que estavam em alta naquele momento. Né? E a pandemia... fechando as pessoas nos lares, né?
trazendo a quarentena, onde as pessoas tiveram que conviver mais umas com as outras, trouxe à tona muito dessa violência doméstica. Sim. Né? Então, desses abusos psicológicos. Sim. Né? Então eu achei que valeria a pena. Valeria a pena para uma pandemia falar sobre um assunto como esse. Muito bem. Deixa eu perguntar um negócio para você, Danilo. Vamos lá. Você pega um menino que é jogador de futebol, ele se inspirou, vamos lá, na minha época se inspirava no Pelé, no Ademir da Guia, né? Hoje se inspira no Neymar, essas coisas assim. E o cineasta Danilo se inspirou em algum cineasta brasileiro? Glauber Rocha, eu brinco, eu chamo ele de Glauber Rocha capão-bonitense. Cacá Diegues, alguma coisa assim. Quem que você se inspirou em alguém? Quem que você gosta aí do cinema brasileiro? Olha, ou não se inspirou em ninguém? Eu tenho uma inspiração muito forte, mas muito forte mesmo, em um cineasta. Ele é atual, ainda é vivo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu tenho o telefone pessoal dele, inclusive. Eu tive o prazer de conhecer esse cara, que é o Cláudio Assis. Certo. Cláudio Assis. Ele dirigiu Amarelo Manga, Febre do Rato. Né? São filmes assim importantíssimos para o Brasil. São pouco conhecidos pelo público geral, né? Da massa, assim. Sim. Mas eu diria que os cinéfilos sabem apontar o dedo ali. Quando você fala, viu, Cláudio Assis, eles já sabem que é o dedo na ferida. Esse cara é o dedo na ferida. Tá, então você se inspirou um pouco no Cláudio Assis. Cláudio Assis. Seu estilo de cinema é parecido com muito parecido, que é o baixo recurso e fazer questão de mostrar que você está usando pouco recurso. Né? O Amarelo Manga é bem... Sim. É bem falado, mas é lógico que não é... Vamos lá, não é campeão de bilheteria, não né? É. Que não tem gente que faz filme para outro tipo, para ser campeão de bilheteria, né? Sim. Apesar de que eu acho que no Brasil os campeões de bilheteria eram os filmes dos Trapalhões, sim. Mazzaropi, né? Sim. Que tinham muito talento. Mazzaropi era... A gente rachava de dar risada com o Mazzaropi. Mas então o Cláudio Assis. Cláudio Assis. Certo. Ele continua atuando? Continua. Ele recentemente lançou um filme chamado Piedade. Sei. É maravilhoso. É maravilhoso. E todos os filmes dele ele faz referência à própria filmografia dele. Sim. Então ele sempre cita o nome de um filme dele dentro do filme. Ele vai fazendo metalinguagens, né? Que é citar o cinema dentro do próprio cinema. Certo. Isso é muito legal, porque você está assistindo um filme e ele faz questão de que você entenda que o filme é um filme. Sim. Né? E quebrar essa magia no meio de estar assistindo, quebrar a expectativa. Você está totalmente inserido naquele universo e de repente ele vem para você e fala, ele te lembra, isso é um filme. Isso é interessante. Eu acho que quebrar a estética é interessante para mim. O filme se torna assimétrico. Eu não gosto muito dessa simetria hollywoodiana, onde tudo acaba bem e o amor vence no final. Sim. Eu tenho um pouco de preconceito com esses filmes. Assim. Que nem sempre o amor vence no final. Nem sempre. Diga uma coisa para mim, vamos lá. Como é que é ser um cineasta numa cidade do interior como Capão Bonito? Porque, vamos lá, nós temos características de uma cidade do interior. Sim. Estamos no estado do Sudeste, com características diferentes de outras regiões e outras cidades, né? Como é que é ser cidade de viés agrícola, né? Sim. Diga lá. Olha, eu acho que assim, o primeiro desafio que a gente tem é romper com o preconceito, principalmente que as pessoas já têm com o cinema brasileiro, que já carrega esse estigma de, cinema brasileiro tem baixa qualidade, cinema brasileiro... E aí entra no estigma do cinema brasileiro tem baixa qualidade. Agora, o cinema interiorano tem menos qualidade ainda na opinião pública, né? Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que é uma honra, porque eu não estaria aqui se eu não fosse o único cineasta, né? Da cidade. Eu não estaria aqui dando uma entrevista. Se surgir outro, né? Vamos entrevistar também, democraticamente. Sim. Né? Mas eu não teria dado as entrevistas que eu dei, eu não teria feito as coisas que fiz, não teria feito as viagens que fiz.
Inclusive, a gente, para filmar O Diabo em Nós, a gente viajou até Iguape. Isso aí. E filmou a última cena na orla da praia. Certo. Né? A gente foi até E Iguape. se a gente falar de praia para nós, é Iguape, é Ilha É Comprida. Iguape, é isso comprida. aí, é isso aí. Não queiram falar diferente para nós, ó. O Dalício Barbosa está gostando. Boa noite, o Dalício. O Dalício é amigo nosso de Guapiara. Ei, grande o Dalício. Mas vamos lá. Você falou das dificuldades. Diga uma coisa para mim. Nós temos tradicionalmente no mundo, eu sou mais velho do que você, né? Então eu sou de uma época em que nós tínhamos o cinema italiano e ainda hoje tem cinema francês, né? Eu sou da época do faroeste, do Giuliano Gemma. Faroeste espaguete. Espaguete, né? O dólar furado, né? Sim, o professor Juraci está nos ouvindo, ele lembra disso aí, né? Então... você tem o cinema italiano, o cinema francês, hoje tem aí algo do cinema coreano, né? Cinema coreano, né? Tinha também o cinema japonês e o cinema americano, que tinha grande influência no mundo, né? Então, eu gosto, eu sou de origem italiana, você também? Sim, também. Você é Katia Carro? Katia Carro. Né? Eu tenho um filme que eu gostava muito, eu passava pro meu sobrinho, que era O Incrível Exército de Brancaleone, que era uma comédia. Maravilhoso, né? maravilhoso. Então, mas diga para mim, você gosta do cinema francês, do italiano, do coreano, do japonês ou do United States of America? Brasil, França, Itália e Rússia. São os principais países de cinema para mim. Quando fala de cinema... Bom, Brasil em primeiro lugar. Assim, certo. Depois França. Depois França. Depois a Rússia. Sim. Né? E eu acho que assim, eu sou um grande consumidor de cinema europeu, no geral. Você acha que o cinema europeu ele tem uma diferença do cinema norte-americano? Tem. Porque o cinema norte-americano ele preza muito pela estética e pela história. Sim. Mas o cinema europeu, né, ele tem essa diferença de prezar pelo ponto de vista a respeito da história. Sim. Eles não filmam uma história, eles filmam um ponto de vista de como aquela história pode ser vista de outros aspectos, né? Então ele abre margem para interpretação, né? E nem sempre o final agrada. E eu acho que é importantíssimo, né? O cinema brasileiro é rico nisso. Tem um filme que eu assisti recentemente chamado Boi Neon. Sim. Boi Neon é um filme que ele acaba em seco, em um momento que você não espera que o filme vá acabar. Sim. E você tem que aceitar, porque a vida é assim. Entendi. Né? E eu acho isso lindo, eu acho isso de uma poesia extrema. E aí, então, pelo que você está me falando, você gosta muito do cinema do brasileiro, lógico, né? O cinema nacional. Sim. Mas aí você gosta do francês, russo e italiano. Italiano, eu gosto dos faroestes, principalmente um dos filmes assim de faroeste que foi uma coprodução, né? Foi a Américo-Italiana, né? Sim. Que foi o filme O Bom, o Mal e o Feio, Três Homens em Conflito. Sim. Né, com Clint Eastwood. Clint Eastwood é fera, é viu? É fera. Vamos lá, para faroeste é fera. Muito bom, muito bom. E aí eu acho que o ritmo dos filmes que eu faço foi construído no ritmo do cinema italiano, que vai devagar, ele vai revelando a história sem pressa. Né? Então eu acho que é importantíssimo você não ter pressa no cinema. Quando você vai assistir um filme, você não tem que ter pressa. Sim. Né? Então, você tem que absorver aquilo segundo a segundo. Sim. Degustar. Igual um filme de faroeste que eu acho esplêndido e ele vai muito lentamente, que é Bravura Indômita. Ele vai devagar. O primeiro filme, Bravura Indômita, foi com o John Wayne, isso? John Wayne. Que ele usava um negócio nos olhos. Sim. Ele tapa-olho. Sim. O primeiro, né? Sim. Depois ele foi regravado recentemente. Foi regravado com Matt Damon, um cara assim, de Hollywood mesmo. O John Wayne também era hollywoodiano, mas... era hollywoodiano, né? Mas tinha também, né, tem um filme com Franco Nero também, que tem 3 horas o filme, chama Keoma.
Um filme... Você gosta de faroeste, então? Eu gosto de faroeste. Faroeste é uma paixão que eu tenho, porque o filme ele não tem pressa. O faroeste ele não tem pressa. Sim. Ele te conta a história, ele te leva na história da colonização. E a gente pensa, né, que a gente tem essa visão de que sempre que a gente assiste, a gente pensa que o cowboy ele é um tipo de super-herói do Velho Oeste, Sim, né? sim. E aí, quando a gente assiste a fundo, a gente percebe que aqueles filmes criticavam o próprio Estados Unidos. Eles criticavam a forma brutal como os Estados Unidos foi colonizado. Sim, e foi aberto o caminho para o oeste. Exatamente. Então, ele mostra a brutalidade. Então, eu gosto porque são filmes de verdades. Né? Claro, tem muita fantasia, porque... Sim, né, sim. Aí entra Hollywood para vender. Porque os tiroteios não eram tão frequentes no Oeste, né? Quando a gente Assim, fala né? de história, não eram tão frequentes. Tá, agora, você como cineasta, fala para mim dessas novas febres que tem aí, Netflix, Amazon, essas coisas aí. Conta para nós aí. O que você acha disso aí? Olha, eu acho que assim... A magia... Tem gente que fala que a magia do cinema está desaparecendo com os streamings, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a gente está democratizando o cinema. O problema é que... Você está dando oportunidade, que você quer entender, para mais pessoas assistirem. Sim, ele está dando oportunidade porque... Esse seria o ponto positivo. Eu acho que esse é o ponto positivo, porque quando sai um filme em DVD, tem muito filme que a gente... Tem muita gente que não sabe, quem está assistindo aí pode não saber disso, mas muito filme ele é lançado direto em home video, Sim. que ele não passa pelas telas de cinema, ele é lançado diretamente em DVD no nosso país. Certo. Porque o filme ser exibido em cinema ou não tem a ver com a distribuidora. Esse Sim. é um assunto longo, então não vou explicar aqui para não estender. E muitas vezes o relacionamento com a distribuidora não é fácil, Não porque é fácil. ela quer uma percentual grande. Exatamente. Então lança direto em DVD para que os lucros sejam mais direcionados para a distribuidora e não necessariamente para o estúdio que lançou o filme. Certo, né? certo. E aí, enfim, ele lança direto em DVD. E que foi a época das locadoras, que foi o auge. Sim. Mas pensa bem, Você lembra da locadora? Eu comprei uma locadora, inclusive, quando a Star Games Sei. ficava no Calçadão. Sei. Eu fui lá e comprei todos os filmes, inclusive um abraço pro Paulo aí. Sei. Né? Eu comprei a Star Games todinha, cara. Todo acervo. Todo o acervo. Eu satisfiz uma coisa de infância, que eu ia na minha infância, eu alugava filme, Sim. eu ia com meu pai na locadora, ia com meu padrasto na locadora. E aí eu andava e ficava fascinado com as capinhas, aqueles Sim. desenhos mirabolantes nas capas. Sim. E você assistia? Assistia. Alugava, às vezes não tinha nada a ver com a capa o filme. Mas essa memória afetiva de locadora pra Sim. mim é maravilhosa. Eu tenho mais de 8 mil filmes em casa hoje. Você tem quase uma cinemateca, que a gente Uma chama, cinemateca. na sua casa, né? Foi alvo até de matéria do jornal e da TVT, inclusive. Foi. O né? SBT também SBT, teve né? em casa. Mas vamos lá. Então você acha que Netflix, Amazon, você acha que é positivo na questão da democratização para que as pessoas possam assistir Eu isso? acho. Porque, olha, você pagar R$ 49,90 em um DVD para assistir um único filme e pagar R$ 49,90 da assinatura de um streaming Sim. para assistir vários filmes, Quantos você quiser. quantos você quiser, eu Sim. acho que isso também diminui o estímulo para a pirataria. Sim. Né? Sim. Mas Porque você democratiza, você acaba desestimulando a pirataria. Exatamente. A gente teve um período muito bizarro no Brasil, onde a dublagem quase desapareceu. Sim. Por conta da pirataria. Porque estava ficando caro demais fazer dublagem Sim. pro tanto de cópias de DVD que estavam sendo vendidas. Porque os DVDs... Os DVDs piratas estavam tomando conta do mercado. Então, quando surgiu a Netflix salvou o mercado da dublagem. Certo. O streaming salvou o mercado da E você dublagem. acha que o mercado aí do cinema vai se adequar a acabar sendo contratado para desenvolver filmes para esses streamings? Sim. Já tem contratos Sim. exclusivos, né? Já tem filmes que saem só para... Séries, né? Séries boas, né? Que são exclusivas de cada plataforma. Então, Tá.
Maravilha. Eu acho. Diga pra mim qual o faroeste que você mais gostou. Por um punhado de dólares. Olha, rapaz do céu. Por um punhado de Eu dólares. gostava dos Imperdoáveis com o Clint Eastwood. E Trem do Inferno com o... Me esqueci o nome do ator agora. Sim. Mas depois você lembra. Depois eu lembro, mas é um... Tem um outro filme muito bom que tem uma temática muito boa chamado Amistade. Você assistiu? Não assisti. Assista. Não assisti. Vou assistir. Assista. Amistade é um filme muito bom que fala sobre uma questão da escravidão, né? Num momento importante da história dos Estados Unidos, e é um filme feito nos Estados Unidos que eu acho bom filme. Se você puder assistir, Bacana. é um bom filme. Mas Tá. Agora, me diga aí, qual é o seu filme predileto? Você falou aqui já do seu faroeste, mas você vai dizer qual é o seu filme predileto? Brasileiro ou internacional? olha, eu acho que o meu filme... Eu tenho épocas, mas Certo. pra mim, o meu filme brasileiro favorito, atual, é Um Animal Amarelo, que é um filme de 2020. Um Animal Amarelo. Um Certo. Animal Amarelo. Recente. É recente. É um filme que fala sobre um cineasta que tem o sonho de fazer um filme para fazer uma reparação histórica no Brasil. Certo. Só que ele vai percebendo no meio desse filme que essa ideia é utópica. Sim. Você não vai conseguir fazer uma reparação histórica através de uma obra, de uma singela obra. É muita presunção. Então mostra como nós artistas às vezes somos presunçosos, né? Como a gente bota a nossa presunção à frente de tanta coisa, como a gente é arrogante às vezes com a arte da gente. Né? Então, o filme brasileiro... E filme internacional? Filme internacional é difícil dizer, mas eu tenho um que me marcou assim de uma forma que é Para Sempre Lilia, Sim. que é um filme... o diretor ele é dinamarquês, mas o filme foi gravado na União Soviética. Tá. Um filme russo? Filme russo. Tá. Eu gosto de filme brasileiro, eu gosto do Quatrilho. Quatrilho, maravilhoso. Porque, não, tem uma questão, eu gosto de vários filmes brasileiros, mas o Quatrilho, porque eu sou de origem italiana pelos 4 lados. Meus avós, maternos e paternos, todos italianos, né? Então, ele fala um pouco da luta dos imigrantes italianos, e tem um filme, um bom filme, acho um bom filme brasileiro. Mas tem uma pergunta aqui, o Lucas Oliveira. Opa! Qual a sua opinião ou sugestão em relação a termos um cinema em Capão Bonito? Você fala a sua opinião, depois eu posso até eu falar aqui. Maravilha. Olha, eu acho que um espaço cultural em Capão Bonito que divide cinema, teatro e outras, né, um suporte para vários tipos de atividade cultural, seria muito mais interessante do que exclusivamente um cinema em Capão Bonito. Principalmente porque a ideia de ir ao cinema, ela já não é mais tão cômoda. Sim. Porque assistir um filme no sofá de casa, cobertinho, na cama, com o celular na mão ou numa Smart TV, pô, é muito, muito mais confortável. Muito mais confortável. Bom, eu entendi o que você está querendo falar, que você acha que teria que ter um espaço múltiplo, que você pudesse fazer teatro, cinema, dança. Exatamente. Né? É algo assim que fosse um espaço múltiplo. Né? Sim. O que você está dizendo aqui é que acho que a gente entende. Hoje, um cinema em Capão Bonito, eu sou do tempo que nós tínhamos 2 cinemas. Olha Cine São José, onde era o antigo restaurante Cheiro Verde, e Cine São Luís, onde é a Ação Católica. Lá ainda tem, não sei se você conhece na Ação Católica, ainda tem uma parte da estrutura do antigo São Luís. Caramba, eu nunca No último visitei. andar da Ação Católica. Eu acho que isso aí merece você visitar. Olha só. Mas eu sou do tempo que naquela época, viu, Lucas, era viável economicamente ter 2 cinemas em Capão Bonito. Né? Sim. Mas hoje não. Hoje eu estou vendo cidades maiores que Capão Bonito, shopping centers, tendo dificuldade de manter exatamente por isso, por aquilo que o Danilo está falando aqui. É a realidade. Sim. Né? E nós temos que nos adequar à realidade. Como é a realidade, né, Tiaguinho? Nós aqui fazendo programas como esse que nós estamos fazendo, oriundos originariamente de um jornal impresso.
né? A gente está modernizando o jornal O Expresso e até faço um apelo a vocês, aqueles que queiram receber, quem não recebe ainda a edição online do jornal, né, a edição digital, são 6.000 pessoas que já recebem, né? Aqueles que não recebem ainda, nos procurem aqui pelo WhatsApp do jornal, você vai ter a possibilidade de receber o jornal online, né? Que é uma forma de você receber o jornal mais moderno, porque Sim. é o novo momento. Então, olha, vou falar para você aí, ó, o número que é 997995374. Você manda um WhatsApp para esse número, né? E viu, Danilo? Anota aí, 997995374 e você se cadastra lá, dá o seu número para receber a edição online do nosso Jornal Expresso. Por quê? Porque são os novos tempos, gente. Sim. Né? Sim. Então é o que você está falando aí da questão do cinema aí em Capão Bonito. Até porque 10 anos atrás, se a gente estivesse batendo esse papo, as pessoas estariam lendo uma semana depois. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é uma coisa muito... E realmente, um cinema em Capão Bonito não se sustentaria. Mas você vai ler também, você vai sair na edição que online, maravilha. Edição impressa do Jornal Expresso nessa semana também. Que Danilo, estamos chegando no fim ali, o Thiaguinho falou que tem jogo do Palmeiras hoje, Thiago? É amanhã, né? Mas tem do Corinthians, do Corinthians nós secamos ontem, né? Então do Corinthians nós secamos ontem, mas vamos ver quem vai ter jogo hoje, mas daqui a pouco tem jogo. Quer falar mais alguma coisa? Marquinhos, eu queria agradecer muito o espaço, cara, Queria também falar de uma ideia para finalizar, né? Que é uma ideia que veio de um dos jornalistas, né? Do Expresso mesmo. Sim. Que é o Francisco Lino, o Chico Lino, com quem eu conversei muito. Ele trouxe a ideia de fazermos o Museu da Imagem e do Som em Capão Bonito. E eu ainda bato nessa tecla de que é importantíssimo termos o Museu da Imagem e do Som, porque a gente tem muita coisa em Capão Bonito registrada de forma amadora, mas que, tratadas essas imagens, a gente consegue, né, resgatar VHS, fita Super 8, a gente consegue resgatar tanta coisa, né? E aí eu cheguei a comentar com o Chico e com o presidente agora da Câmara dos Vereadores, o Paulo Secap. Sobre a possibilidade. Ele chegou a comentar do museu em sessão. Mas, é claro que existem dificuldades pelo tamanho da nossa cidade. Mas dificuldades nasceram para ser suplantadas, né? Exatamente. Tá mandando um abraço aqui para você, Danilo. O deputado federal Eli Correia Filho falou assim, o jovem cineasta Danilo. Grande abraço. Chamou de jovem ainda, ficou mais ainda, né? Mas é isso aí, Danilo. Mais alguma coisa, meu cara? Só isso mesmo. E muito obrigado pela oportunidade, por eu estar aqui. É maravilhoso eu estar aqui, porque eu sempre assisto as entrevistas daqui. Então, eu queria muito estar aqui hoje. Maravilha. Não, eu quero que você continue acompanhando esse espaço. É um espaço que a gente procura dar para as pessoas da cidade se expressarem, da cidade, da região, e sempre com temas variados. Nós falamos aqui da produção de maçã, da produção de laranja, falamos aqui do desafio aí da mãe para a criança autista, falamos hoje de cinema, falamos já com veterinário. Então o objetivo é se prestar um serviço aqui de informação, né? E bater um papo para que as pessoas conheçam aquilo que nós temos, né? Eu falo muito para as pessoas precisam conhecer a nossa cidade, a nossa região. A maioria das pessoas de Capão Bonito não conhece o Parque Intervales, né? Não vou falar nem do Nascentes do Paranapanema, que ainda não está bem aberto ao público, mas não conhece. Não conhece o Carlos Botelho, que Capão Bonito tem 30% do Carlos Botelho. Então, é importante que nós possamos conhecer a cidade como um todo. E, estando aqui um cineasta, você está passando a conhecer um personagem muito importante da cidade. Muito obrigado por ter vindo aqui. E quem sabe no futuro possamos fazer novas entrevistas. Perfeito. Thiaguinho, tudo em ordem?
Então, um abraço a todos aqueles que nos acompanharam. Vocês podem também, vai sair essa entrevista no Jornal Expresso impresso e na sua edição online, e também vai estar disponível no Facebook, no Instagram e no YouTube. Certo, Tiaguinho? Uma boa noite a vocês e vamos lá, pessoal.